Noite. A gente vai começar como a gente sempre começa. Eu quero que você tire o texto da sua frente e você só vai escutar, tá bom? Então é um texto sobre Thanksgiving, né? Que é o feriado que a gente teve a semana passada. Vai lá, sem ler. No cheating. Come on. Thanksgiving is a holiday celebrated primarily in the United States and Canada. It is a time for families and friends to gather together and give thanks for the blessings they have received throughout the year. In the US, Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday of November, while in Canada, it takes place on the second Monday of October. Isso em português fica uma bagunça. The holiday has its origins in early colonial history when settlers in North America gave thanks for successful harvests. Traditional foods like turkey, stuffing, cranberry sauce, and pumpkin pie are commonly served during Thanksgiving meals. Many people also use the holiday to reflect on what they are grateful for, whether it's their health, family, or other positive aspects of their lives. Thanksgiving is not only a time to enjoy a big meal, but also a reminder of the importance of being thankful for what we have and sharing with others. Coloca lá para mim a porcentagem que você entendeu do texto. Essa palavra eu tenho dificuldade com ela, importance, porque no português a gente fala importância e o friso, a sílaba mais forte, ela é a terceira. E como se diz? No inglês, não. Ela muda. Então, bem complicadinho. E já vai acostumando, pensando, vai ter coisa na sua caminhada do inglês que você vai estar 20 anos aprendendo e ela vai ser difícil ainda para você. Super normal. Super normal, olha lá. 90, beleza. 70, 30. Bom demais. Vamos ver se a gente consegue chegar perto do 100 aí. Quando o texto é sobre comida, parece que é mais fácil. Então, interessante esse comentário, porque é verdade mesmo. Se o texto é sobre alguma coisa que você já tem familiaridade com aquelas coisas, por exemplo, vamos supor, o Júlio ele faz informática, tá? E daí a gente está falando sobre um texto que vai falar sobre informática, com certeza o Júlio vai entender muito mais que todo mundo, né? Ou mais do que gente que está no mesmo nível que ele. Por quê? Porque as palavras são comuns para ele, né? Igual açougueiro, né, professor? Que tava na aula aí. Lembra, o açougueiro, é verdade. Verdade, Matheus. Esse é o nome do rapaz agora. O Matheus disse que vai mandar uma foto pra gente para revelar, pra gente ver como é o rosto dele, que até agora só ouvimos a voz. Familson tá por aqui também. Joia, bom demais. Vamos lá, gente. Thanksgiving é uma palavra que são duas palavras, né? Então, thanks é agradecer, mas também dar graças, no caso. E giving é de dar, né? Então, Thanksgiving, dar graças, ou, no caso, a gente fala ação de graças, né? Is a holiday, um feriado, celebrated. Lembra aqui para os que estão começando, que o ED ele joga essas coisas tudo para o passado, né? Celebrated. Primarily, primarily é tipo mainly, tá? Não é primeiramente, mas sim principalmente. Vamos anotar aí. Toda vez eu acho dificuldade dessas nessas. Aí. Então é tipo mainly. Então fica principalmente. É um falso cognato, né? Principalmente. Principalmente aonde? Principalmente no Estados Unidos. Estados Unidos e no Canadá. United States and Canada. Esse Canada é difícil de falar, né? Porque
A gente está acostumado já com o Canadá, e daí acaba querendo falar a mesma coisa no inglês, mas daí no inglês é Canada. Canada. Tenta aí, ó. Canada. Canada. O país que dá cana. Canada. Canada. It is a time, é um tempo, é uma época for families, para famílias e amigos to gather together. Engraçado isso aqui. Mas a ideia aqui é só se reunir. Tá? Se reunir. Se reunir. Inclusive tem uma música que usa esse gather together. We gather together to something the blessings. Que canta nas igrejas na época de Thanksgiving. Gather together and give thanks, e agradecer. To give thanks é agradecer. For the blessings, pelas bênçãos, pelas coisas boas. Blessings é bênçãos mesmo, né? Pelas coisas boas. Vai anotando aí. Anota aí que eu anoto aqui. They have received. Eles receberam. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos falar disso aqui, ó. Isso aqui é gramática avançada, mas eu vou tentar ensinar para vocês sem ensinar a gramática dela. Tá? Então, como é que é esse have received, has received? Eu sei, alguns de vocês já estão pensando na gramática. O que significa isso? Mas esquece a gramática, vamos só pensar nisso aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar essa caixa. Aqui, se eu tivesse uma folhinha, se eu tivesse essa câmera funcionando, eu já colocava uma folhinha aqui e já explicava para vocês de um jeito diferente. Eu vou fazer ela funcionar, vocês vão ver. Próxima aula. Hã? Next classroom. Next class. Next. Uma coisa que está acontecendo, mas tem ligação com o passado. Esse have and has, eu sei que tem alguns alunos mais avançados, então eu quero parar um pouquinho aqui para explicar um pouquinho disso para vocês. Inclusive, eu vou até abrir uma outra paginazinha aqui. Tá? Eu vou compartilhar uma coisa diferente com vocês. Quando eu estava ensinando na Arábia Saudita, que foi onde eu comecei a ensinar inglês, tinha uma aula no final do intermediário que falava sobre... A gente está falando sobre o present perfect, né? Que todo aluno, a hora que escuta present perfect, parece que dá chilique, né? E, na verdade, não é tão difícil assim. Eu vou ensinar um tiquinho de gramática aqui, mas só para você entender, porque eu acho que esse present perfect, se você não entende como ele funciona, ele é bem complicado, tá? O present perfect, não vou falar mais o nome, eu só vou falar o que significa. Ele é quando aparece aqui, ó, o have mais o verbo na terceira, é o verbo 3 que ele chama, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem aqui o have o quê? Have received, né? Received. Que tem recebido. Né? A maioria dos verbos 3 é ed também, né? Agora o Matheus já colocou outro aqui. O verbo 3 do verbo eat é eat, 1, ate, 2, eaten é o 3. Certo? Então, aqui seria have eaten. Ok? Ou o has mais o verbo 3. Aqui no caso seria o quê? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês. Aqui seria has received, no caso she, né? She has received ou she has eaten. Tá, professor, mas como é que você usa isso? Eu quero que você pense aqui numa linha, uma linha do tempo, tá? Onde aqui, vamos ver se vai dar certo isso aqui.
Eu amo essas linhas do tempo para explicar a gramática. Passado, past. No meio aqui a gente tem o now. E aqui mais para frente a gente tem o futuro. Future. Por que eu estou escrevendo em português? Quando eu falo I am teaching, a gente está aqui, certo? I am teaching. Quando eu falo tomorrow, I will teach, eu falo aqui. Quando eu falo yesterday, I taught, eu estou aqui. Agora, no present perfect, eu vou ter que escrever alguma coisa no passado, por exemplo, eu vou escrever aqui, I have received, que é uma coisa que é no passado, mas ela tem alguma conexão com o now. Vamos tentar achar aqui, ó. They have received throughout the year. Quando é que o ano começou? Eles receberam ao longo dos anos, ao longo do ano. Então, quando é que o ano começou? O ano começou no passado. Porém, eu ainda estou recebendo. Então, existe uma conexão com o agora, por isso eu uso essa gramática, esse tense, esse verb tense, né? O present perfect. Alguma pergunta aqui, antes de eu explicar os quatro jeitos que você vai usar? O Júlio está perguntando como é que funciona. Então, vamos lá. O verbo 1 é hoje. I walk. O verbo 2 é o passado. I walked. E o verbo 3 é esse que a gente está falando aqui, né? Que é o past participle, que é I have walked. Né? Como é que eu faço para lembrar? Vocês que estão fazendo o inglês da forma natural, estão aprendendo da forma natural, tudo que você precisa, quando você chega num nível mais alto, é você falar assim, eu ando, ontem eu andei, hoje eu vou andar, né? Mas no caso no inglês ficaria I walk, yesterday I walked, I have walked. I eat, yesterday I ate, I have eaten. Isso aqui vai vir natural. Todos os verbos que você já aprendeu, que já estão no seu iceberg, vão vir naturalmente na sua cabeça, você não precisa se preocupar muito, tá? Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas só queria te falar os 4 jeitos que você vai usar. Lembra que tudo é conectado com o final, tá? Por exemplo, eu vejo o Júlio e o Júlio não está feliz hoje. Eu chego pro Júlio e eu falo assim, Júlio, por que você não está feliz? Eu tô vendo no rosto dele, não tem um smile. Agora ele fez o smile. Mas vamos supor. Assim, Júlio, o que aconteceu? Daí ele falou assim, eu sujei a minha camiseta da Argentina com café. Por isso ele não tá feliz, né? Então, o que aconteceu? Agora ele tá sem o smile, então tem uma conexão com agora, mas não por causa de alguma coisa que aconteceu agora, por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, vai ter essa conexão. Então, ele não vai falar assim, I made my Argentinian shirt dirty, e ele vai falar, I have made my shirt dirty. Por quê? Porque existe uma conexão do passado para agora, tá? A outra coisa que eu posso falar assim, gente, eu esqueci as 4. Como é que pode? Eu entrei nesse desvio e não vou conseguir te dar as outras 3. Deixa eu só lembrar. Uma experiência na sua vida. Experience in life. Se a Renata fala que ela já visitou o México, ela não pode falar I visited Mexico, porque ela está viva, é uma experiência na vida dela, certo? Então ela vai falar assim, I have visited Mexico, porque é uma experiência na vida dela e ela ainda está viva. Agora, o Shakespeare, ele não pode falar I have visited Mexico. Você não pode falar Shakespeare visited Mexico. Você teria que falar Shakespeare visited Mexico. Por quê?
porque ele não está mais vivo. A vida dele não está mais conectada com agora. Faz algum sentido o que eu estou falando? Né? Eu tô achando bem diferente essa forma. Eu sempre tive dificuldade com o present perfect. Sim. Sempre foi uma chatice porque não compreendia. E essa linha do tempo ela esclarece de forma melhor. Porque é o modo, aí entra a cultura, né? É a forma da outra cultura pensar, né? Exato. E existe sempre essa conexão do passado para o presente, né? Por exemplo, tem a outra que a gente fala que é alguma coisa com just. Alguma coisa que just happened também tá conectada do passado para o presente, né? Uma coisa que eu sempre achei estranha, just married. Just married. Aí você fala, como assim? Por que não escreve só married, né? Casaram. Porque just nesse caso é recém, né? Recém-casados. Mas aqui, por exemplo... é como recém, sim. Por exemplo, eu posso falar assim... Você fala, teacher, why are you upset? Professor, por que o senhor está chateado? Eu falo, I have just made a mistake. Né? Acabou de acontecer. Aconteceu agora? Não. Acabou de acontecer. Mas tá aqui, ó. Nesse miolinho aqui. Então, sempre quando tá nesse miolinho, você vai usar esse present perfect. Professor, have you ever been? Isso também pega, mas deixa para outra aula. Tem mais um aqui, se eu lembrar, eu volto com ele para vocês, tá bom? Mas vamos continuar o texto. E se você tiver alguma pergunta, guarda para o final, que eu vou responder para você. Deixa eu voltar para o texto. Vamos lá. Gastei um tempão aqui, mas acho que, de novo, tô tentando servir os alunos que estão na classe. Por isso que eu estou fazendo aquela... Oh my gosh, as palavras do português somem. Pesquisa para a gente dar para vocês o melhor, tá? Então, o have received throughout the year, através do ano, eu vou correr um tiquinho aqui só. Nos Estados Unidos, o Thanksgiving é celebrado, né? Celebrated, de novo aqui, na quarta quinta. On the fourth Thursday, na quarta quinta de novembro. E é sempre assim, tá? Sempre na quinta, sempre em novembro, sempre na quarta quinta. While, enquanto no Canadá, it takes place. Esse takes place é tipo uma expressãozinha, tá? Acontece. Rola. On the second Monday of October. Na segunda A segunda? segunda de outubro. Complicado, né? Em inglês soa melhor. The holiday, o feriado, has its origins. Tem as suas origens. Esse has aqui não tem nada a ver com o que a gente falou. Por quê? Porque não tem o verbinho logo depois. Se tivesse o verbinho, seria, né? Has its origins, tem as suas origens na história, como é que eu tinha colocado? Na early é tipo cedo, mas aqui no caso é no começo, né? Naquelas descobertas que eles estavam fazendo, né? Da história colonial americana. Começo. Quando os settlers... alguém já jogou aquele jogo chamado Settlers of Catan? É um dos meus jogos prediletos. Aquele jogo Settler, eu não lembro desse nome, mas Catan, sim. O Catan é Settlers of Catan, né? Que são os colonizadores do Catan, né? Então, settlers in North America, os colonizadores da América do Norte, agradeceram, gave thanks for successful harvests, por colheitas que foram bem-sucedidas. Inclusive, quando esses settlers chegaram, e o lugar onde eles estavam no norte, ali no lugar ali de Massachusetts e de Boston. Então, o inverno ali é muito pesado, né? Então, assim, muita gente morreu de frio, literalmente. Então, para você ter, depois de um inverno desse, uma colheita, você tem que... Você sabe que não veio só do seu esforço, do seu trabalho, né? Então, essa parte de agradecer. E que eram... chamavam os pilgrims, né? Os peregrinos. E aqui vem a parte das comidas que a Renata entendeu bem. As comidas tradicionais, como o turkey,
que está aqui embaixo, né? O peru. Turkey, você tem isso também no seu material. Turkey, o stuffing, que é uma coisa que eu não gosto. Na verdade, não está aqui. Ele é um pãozinho, não vou mostrar porque a gente não tem tempo. Mas ele é um pãozinho com algumas coisas, algumas ervas, e é uma coisa que ela fica meio molhada, assim. Eu não sou muito chegado, não. Talvez você goste. Cranberry sauce, que essa aqui é um molho de cranberry, dessa frutinha vermelha. Inclusive, eles dizem que cranberry juice é muito bom para infecção urinária. Olha aí. And pumpkin pie. E a torta de abóbora, que também não gosto. Eu não gosto muito da comida de Thanksgiving. Mas, aqui, ó, essa é o pumpkin pie. Tem uma pie, na verdade, pumpkin pie e apple pie. Apple pie também é muito famosa no Thanksgiving. Mas a minha preferida é a pecan pie. Ela é bem doce, com aquelas nozes que a gente come no Natal. E, nossa, um cafezinho preto brasileiro com uma pecan pie. Nossa, você come todo dia. É muito gostoso. Professor, pode subir um pouquinho só para me tirar uma foto do texto? Do texto? É. Esse aqui ou aqui? É aí mesmo. Então vai lá. Tá bom. Deixa eu abrir uma água aqui, enquanto o Matheus tira a foto. Beleza. Então, opa! Alguém? Vamos lá. Commonly, você fala comumente em português? Pode ser. Acho que sim. Comumente. Normalmente. Normalmente. Isso, obrigado. Comumente fica esquisito, normalmente é servido. Normalmente. Servido. Lembra aqui o ED de novo, né? Servido, passado. Durante as refeições de Thanksgiving. Eu não tomei o meu remédio hoje de manhã, então estou mais lento do que normal. Eu tomo remédio para TDAH. Nossa, o dia que eu não tomo, é difícil. Refeições. Nem parece, professor. Por quê? Tá ativo. Aham. A mente, misericórdia. Many people, muitas pessoas também usam ou aproveitam esse feriado para refletir naquelas coisas que eles estão agradecidos. Seja isso, seja, né? Weather. Seja, essa aqui é bom anotar também, porque esse aqui confunde weather, confunde com tempo. Tempo, clima, né? Esse aqui, no caso, é seja. Seja o health deles, né? O físico. Meu pai do céu! Onde é que tá minhas palavras? O físico, a saúde, a família, ou outras coisas positivas, ou outros aspectos positivos da vida deles. Certo? E esse aqui é uma coisa bem interessante. Tem um verso na Bíblia que fala que eu posso tudo naquele que me fortalece. E isso é usado pelos cristãos e no mundo inteiro, e às vezes até quem não vai na igreja usa isso aí, né? Que acredita em Deus, mas não vai na igreja e tudo mais. Mas eu estava na igreja, eu vou numa igreja que chama Zeal Church, o pastor estava falando sobre esse texto, e ele falou assim, que a gente não deveria usar esse texto para falar que, como é que se pode? Que eu posso, é como se a gente falasse olhando para o futuro e falando assim, eu posso isso, como alguma coisa boa que vai acontecer, mas não, ele falou assim, a gente tem que usar esse verso, e o contexto desse verso é para a gente estar feliz e contente com as coisas que a gente tem hoje. Isso é verdadeiro agradecimento. Porque não adianta nada você viver nessa ideia de Thanksgiving, né, de celebrar o Thanksgiving, que nem o americano, ele celebra o Thanksgiving, e o que acontece na sexta, vocês sabem? O que é a sexta? É o Black Friday. Então você agradece, e daí vai comprar tudo aquilo que você não tem. Não, que isso. Se você realmente vive essa vida de agradecimento, você não precisa de mais nada, certo? Quando você olha para a sua vida e fala assim, Deus, ou sei lá o que você acredita,
obrigado pelo que eu tenho, e você vive sempre grato pelo que você tem, você não precisa de mais. Você não precisa de mais. Então, isso aqui é muito importante. Eu faço isso com os meus filhos. Sempre tento parar e falar assim, e aí, Ethan, que é o nome do meu filho, what are you grateful for? O que você está grato hoje? Por quê? Porque eu quero que eles, em vez de desenvolverem essa ideia de eu quero mais, quero coisas diferentes, não estou feliz porque eu não tenho isso, não. Eu estou feliz porque eu tenho isso. E porque a gente tem muitas bênçãos, né? Tem muitas coisas boas nas nossas vidas que a gente precisa ser grato. Thanksgiving is not only a time to enjoy a big meal. O Thanksgiving não é apenas um tempo para desfrutar de uma refeição grande. E aqui eu quero colocar uma coisa. Sabe aquela refeição do domingo que você faz com a família, que você come um tanto de feijoada e depois você não dá conta de andar? Esse aí é o Thanksgiving do americano. Eles comem. Por quê? Porque eles gostam muito dessas coisas, né, dessas comidas, e nem sempre se faz. Nossa, esse pão de milho é uma delícia, com manteiga. Esse aqui é um dos meus prediletos. Em vez de purê de batata normal, batata doce. É uma delícia. Essa caçarola também é bem gostosa. De feijão verde, de green beans, né, que eles chamam. E assim, eles comem. Daí, assim, estufa, tem que abrir a calça, né, para servir a barriga. E daí senta no sofá e vai assistir o jogo de futebol americano. Por que eles fazem isso? Para ficar ali umas 3 horas sem comer nada, daí levanta e come mais um pouquinho. But also, mas também um lembrete. Lembra que reminder e remember não é a mesma coisa. Um reminder é aquele que você pede para Siri. Siri, can you set a reminder? É o post-it. É o post-it, isso. Deixa eu ver se ela não escuta. Siri, can you remind me? Né? Can you set a reminder? Né? No caso aqui, reminder é lembrete. E, de novo, você set a reminder to remember. Because if you don't set a reminder, you might forget. Certo? Remember, reminder of the importance, da importância, de novo, a sílaba no português é a terceira, aqui é a segunda. Importance of being thankful, de ser agradecido pelo aquilo que a gente tem e compartilhar isso também com os outros, né? Lembrando daquela ideia de que é sempre melhor dar do que receber, né? A gente foi criado dessa maneira. A menos que você seja muito egoísta. Então tá, alguma pergunta quanto ao texto? Quanto ao holiday? Tradição? Então vamos seguir. Hoje eu pus uma conversa aqui entre a Aparecida e o Daniel. Professor, por que Aparecida? Não deveria ser Mrs. Appear ou Aparecida? Não. Quando tem esses nomes que são mais brasileiros mesmo, a gente não muda, certo? Fica a mesma coisa, tá? Lembra? Então, não muda. Então, por exemplo, se o seu nome é Aparecida, ou se o seu nome, por exemplo, a Renata tem um nome que não é americano, né? Inclusive, eu conheço uma Renata brasileira que mora em Massachusetts, e ela não fala, my name is Renata. Não, é assim que o americano iria falar se ele lesse o seu nome. Mas ela fala, não, my name is Renata. Se eles dão conta de falar ou não dão conta de falar, é o problema deles, né? Mas ela fala, my name is Renata. Então, aqui eu só coloquei para lembrar disso, que o nome, se ele não tem um parecido, né, uma versão americana, fica do mesmo jeito, tá? Não precisa americanizar. Vou até colocar aqui. Não precisa americanizar. Ok? Então, vamos ver aqui. O Mateus não vira Matthew. Você pode, se você quiser, mas não precisa. Né? O Júlio também não vai virar Julio. Não.
fica Júlio. A Michelle já tem, né? Mas é Michelle. Se quiser que eles chamem de Michelle, então fala, não, my name is Michelle, né? Ismael também tem a versão, mas, de novo, não precisa, né? A maioria de vocês aqui tem um nome mais brasileiro mesmo, não precisa americanizar. Hey, Daniel, do you have any plans for Thanksgiving? Você vai fazer alguma coisa no Thanksgiving? E daí o Daniel fala, not yet, ainda não, but I'm thinking of staying home. Mas eu estou pensando em ficar em casa. How about you? Quero que todo mundo fale isso aqui, porque isso aqui é muito normal. Tem o how about you e o what about you, né? Fala aí. What about you? Ou esse aqui. How about you? Fala aí. How about you? How about you? How about you? How about you? Isso. How about you? Ou what about? Vira um about you, né? Alguma coisa assim. Eu gosto de escrever essas coisas meio portuguesadas. How about you? How about you? What about you? E falando de nomes, o meu é bem interessante. Por quê? Porque Daniel, em inglês, é um nome feminino. Já parou para pensar nisso? É esse aqui, ó. Daniel. A mesma pronúncia americana desse aqui feminino é o nosso brasileiro. Então, para mim, não serve. Eu não posso chegar para alguém e falar assim, my name is Daniel. Ou Daniel. Por quê? Porque eles vão pensar, vai, você tem um nome feminino? Não. Então, para mim, toda vez que eu faço a minha introdução, falando inglês portuguesado aqui, eu me apresento para alguém, eu falo, my name is Daniel. Porque não tem jeito, né? Same, mesmo aqui. I'm planning to cook a small dinner for my family. Estou planejando de cozinhar um jantar pequeno para minha família. We always have turkey and pumpkin pie. Nós sempre temos peru e torta de abóbora. Olha lá, Matheus! Ei, Matheus! Eu já tinha visto você antes, viu? Agora eu lembro. Do you have any traditions? Vocês têm algumas tradições? Sim, we watch the parade. Esse aqui eu mostrei. Alguém sabe da parade? É o desfile, professor. Isso, desfile. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei isso na última aula, foi bem legal. Na hora que eu li, eu achei que era uma parede. Aí, eu vou mostrar para vocês. É um desfile que eles têm nas maiores cidades aqui dos Estados Unidos. Vamos colocar aqui, ó, para vocês. Tá vendo? Tem o Turkey. Esse ano parece que foi da Disney, né? Daí teve aqui, ó. E em Nova York, virou a Macy's Thanksgiving Parade. Se você não sabe o que é Macy's, a Macy's é uma loja bem grande aqui nos Estados Unidos, né? Aí, ó lá. Mas acaba virando propaganda também, né? Mas não é só em Nova York, tem várias outras cidades, mas em Nova York é o mais famoso, lógico. E é o que é passado na televisão, é o de Nova York, né? Talvez passem outros também, mas principalmente o de Nova York. Voltando para a aula. Cadê? Watch the parade in the morning. Assistir a parede na manhã. Gostei dessa. And have a big meal e ter uma refeição grande de tarde. Eu amo mashed potatoes. Olha que interessante. To mash é fazer alguma coisa sólida virar uma coisa pastosa. E aqui virou verbo, né? Mashed potatoes, né? Que na verdade seriam batatas esmagadas. Engraçado. What about you? Fala aí. What about you? What about you? What Aparecida, about you? isso. A Aparecida fala definitely pumpkin pie. Definitivamente, com certeza, pumpkin pie. Vou colocar definitivamente. Você não fala isso em português, né? Sim. Ou fala nesse sentido? Essa ideia de com certeza, definitivamente existe no português, mas não Finalmente. é. Finalmente, pumpkin pie, né? No caso aqui é tipo assim, não, com certeza. Com certeza. Com certeza eu faço, né, o pumpkin pie,
I usually Ah, make ok. two. Normalmente eu faço duas. Um para o jantar e um para depois, que é o que eu falei para vocês, né? Eles comem e daí comem de novo. E também a ideia de fazer, para quem já fez torta, fazer torta é um saquinho, né? Então você já faz duas, já é melhor. That sounds great. Que top, que bom. Né? Soa muito bom, soa muito bem. I might try making a new pie this year. Eu vou tentar fazer uma torta nova esse ano. After dinner, depois do jantar, we usually relax and play games. A gente relaxa e joga jogos. Nesse caso, quando o americano fala play games, 90% do tempo ele não vai estar falando videogames, tá? Por quê, professor? Porque se eles estão falando, se eles estão querendo dizer videogames, eles vão falar videogames. Aí eles deixam bem claro. Esses games são o quê? Ou board games, ou aqueles jogos que você vê no Instagram, as famílias jogando, né? What about you? Jogo de Fala aí. tabuleiro. Hã? Jogo de tabuleiro também. Isso, jogo de tabuleiro, xadrez, Catan. Aparecida, same here. Sometimes we go around the table. Às vezes nós vamos ao redor da mesa, né? Não no caso de fisicamente ir ao redor da mesa, mas essa ideia de perguntar para cada um ao redor da mesa, and share, e compartilhar what we are thankful for, aquilo que nós estamos agradecidos por. Duas coisas aqui, o que é esse rã aqui? Ar. Are. Tá? E a segunda, olha que interessante como é formada as frases em inglês. E essa formação dessa frase, what we are thankful for, ela é tão normal no inglês que eu, às vezes, quero fazer uma frase em português, você pode até perguntar para a Camila depois, que eu faço a frase e eu coloco o que você está agradecido por, o que você está agradecida por, que no português não faz sentido nenhum, né? Mas essa é uma formação, é um jeito que a gente forma as frases em inglês. Tinha até outro aqui para cima. Talvez eu tenha perdido ela. Mas essa ideia de colocar essa preposiçãozinha, nossa, que gramática hoje. Misericórdia, vou ter que pedir perdão depois. Mas colocar essa preposiçãozinha aqui no final é muito comum no inglês, né? What we are thankful for. Por exemplo, eu poderia perguntar para o Ismael, falar assim, por que você está aqui? O por está no começo, né? Mas no inglês ficaria, what are you here for? Por que aqui você está para? Nossa. Bem diferente, né? Igual looking for, né? É, bem diferente. That's a nice idea. Essa é uma boa ideia. Happy Thanksgiving, Aparecida. You too, Daniel. Enjoy the holiday. Enjoy, aproveite, né? Você sabe disso por causa da Coca-Cola. Aproveite. Beleza? Eu pulei direto pro texto e esqueci de ler, né? Vai lá, eu vou tirar o texto daqui e eu vou ler para ver se melhora o entendimento de vocês. Aí, ó, não é para ler agora, tá? Vira aí a página. Não tirem. Eu vou ler de novo e vocês vêm escuta e ver quanto é que você entendeu. Escutado. Da audição. Thanksgiving is a holiday celebrated primarily in the United States and Canada. It is a time for families and friends to gather together and give thanks for the blessing they have received throughout the year. In the US, Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday of November, while in Canada, it takes place on the second Monday of October. The holiday has its origins in early colonial history when settlers in North America gave thanks for successful harvests. Traditional foods like turkey, stuffing, cranberry sauce, and pumpkin pie are commonly served during Thanksgiving meals. Many people also use the holiday to reflect on what they are grateful for, whether it's their health, family, or other positive aspects of their lives. Thanksgiving is not only a time to enjoy a big meal, but also a reminder of the importance of being thankful for what we have and sharing with others. Coloca lá para mim enquanto você entendeu.
Eu li um tiquinho mais rápido do que eu li a primeira vez. E daí a gente vai fazer esse diálogo. Professor, Subiu 10. Fale, Matheus. eu tava vendo a aula 14. O senhor falou do verbo não, do poema Flanders Field. Seria interessante trazer depois? Landersfield, ok. Vou anotar aqui. Tem alguma coisa a ver com o Thanksgiving, né? Eu já nem lembro. Essa aula eu gravei faz tanto tempo. Remembrance Day. Remembrance Remembrance Day. Day. Mas esse é de... Qual que é o feriado? É o feriado do militar aqui, né? Do pessoal que deu a vida na guerra. Certo? Certo. Tá me fugindo o nome agora. É Remembrance Day. Remembrance Day. Porque do caiu. armistício, né? É. Remembrance Day. Não, mas tem um outro nome. Tem? Veterans Day. Como? Veterans Day. Dia dos veteranos. Esse que é o feriado mesmo, né? Esse é o feriado. Beleza. Dá para fazer umas 3 vezes aqui. Eu vou começar com alguém. Vamos lá, Michele. Isso, Você é Aparecida, eu eu vou sou... precisar ler. Hã? Eu vou precisar ler, né? Eu vou Consegue tentar. ler? Os meus olhos estão bem ruins hoje, mas eu vou tentar. Bora Então, lá. vai lá. Espera aí, deixa eu colocar o texto aqui. Aparecida, eu? Isso. Eita. Hey, Daniel, do you have any plans for Thanksgiving? Not yet, but I'm thinking of staying home. How about you? Ai, não tô enxergando, gente, desculpa. Renata, pega lá então. Sim. Desculpa, tá Não, bem ruim. Eu vou pegar os óculos aqui, outros óculos. tranquilo. Licença. Hey, você tá muted. Tá saindo agora? Aí, tá. Vai lá. Same. Vamos lá. Same, I'm planning to cook a small dinner for my family. We always have turkey and pumpkin pie. Do you have any traditions? Yeah, we watch the parade in the morning and have a big meal in the afternoon. I love mashed potatoes. What about you? E é difícil falar isso. Como é que fala isso? Definitely. Eu enrolo a língua. Definitely. 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 Isso. Pumpkin pie. I usually make two. One for dinner and one for later. Deixa eu tentar fazer isso aqui para vocês, ó. Definitely. Definitely. Ajuda? Definitely. 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 Teacher Dan, Fale, Ismael. não poderia ser certainly? Certainly. Mesma coisa. É mais fácil de falar. É verdade. Se quiser trocar, pode trocar. Ai, ai. That sounds great. I might try making a new pie this year. After dinner, we usually relax and play games. What about you? Same here. Sometimes we go around the table and share what we were thankful for. We are. That's a nice idea. Happy Thanksgiving, Yeah. Aparecida. You too, Daniel. Enjoy the holiday. Thank you. Ok. Michele, consegue ler? Agora eu troquei os óculos. Vai lá, Michele e Ismael. Michele Aparecida, Ismael Daniel. Vai lá. Ok. Hey, Ismael, do you have any plans for Thanksgiving? No, yeah, but I am thinking of staying home. How about you? Same, I plan to cook a small dinner for my family.
We always have turkey and pumpkin pie. Do you have any traditions? Yeah, we watch the parade in the morning and have a big meal in the afternoon. I love mashed potatoes. What about you? Definitely. É, Pumpkin pie. I usually make two, one for dinner and one for later. That sounds great. I might try making a new pie this year. After dinner, we usually relax and play games. What about you? Same here. Sometimes we go around the table and share what we thank you, thank you for. Thank you for. thankful. Thank you for. That's a nice idea. Happy Thanksgiving, Aparecida. You too, Ismael. Enjoy the holiday. Legal. Tá bem jóia a pronúncia, tá? Deixa eu só colocar aqui uma. Os alunos da última classe também tiveram um problema com essa palavra aqui, ó. Dinner. Dinner. Tá? Não porque tem o I, a gente quer falar dinner, né? Mas não é, tipo, é quase como se fosse um E. Dinner. 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 Legal. Ismael, para você, uma bem simples aqui, ó. Essa aqui, ó. Cuidado com essa aqui. Porque a hora que você junta as coisas, acaba ficando big, né? Cuidado para não deixar ela virar big. Ela é o quê? Big. 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 Okay. Tá? Big. Então fala aí. Lê essa frase aqui para nós, por favor, Ismael. Yeah, we watch. Yeah, we watched. Pode. That's correct. That's correct. É essa mesmo. Eu quero que você chegue no big. Okay. Yeah, we watch the parade in the morning and have a big meal. A big meal. Legal. É isso aí, tá? Só cuidado para não virar o Big Meal, tá bom? Que nem a gente fala, né? O Big Mac, o Big isso, não. Big. Okay. Nanda, você tá por aí? Quer participar? Eu vou fazer o Júlio. Não, ok. Vamos lá, Júlio. Eu e você. Eu sou a Aparecida, você é o Daniel. Vai lá. Hey, Júlio, do you have any plans for Thanksgiving? Isso, microfone. Beleza. Not yet, but I'm thinking of staying home. How about you? Nice. Same. I'm planning to cook a small dinner for my family. We always have turkey and pumpkin pie. Do you have any traditions? Yeah, we watch the parade in the morning and have a big meal in the afternoon. Okay. I love mashed potatoes. I love mashed potatoes. What about you? Ok. Tem que cuidar. Eu coloquei beg. Daí ele leu beg, né? Beg é tipo assim, implorar, né? É um big, mas não é. Cuidado para não colocar o i aqui no final, né? Sem o i no fim. Ok? Definitely, certainly, pumpkin pie. I usually make two, one for dinner and one for later. That sounds great. I might try making a new pie this year. After dinner, Nice. we usually relax and play games. What about you? Same here. Sometimes we go around the table and share what we're thankful for. That's a nice idea. Happy Thanksgiving, Aparecida and Daniel. Yeah. You too, Julio. Enjoy the holiday. Ok? O Matheus perguntou o que pode ser any traditions? Como assim? Matheus, não entendi a sua pergunta. Se você puder reformular? E eu sei que Libras aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que das Libras no Brasil. Não é totalmente diferente, mas é um pouco diferente, pelo que eu entendo. O que eu ia falar? Então, vamos, para acabar a aula, vamos fazer o seguinte. Let's go around the table and let's each say
what we are grateful for today. Tá? Vamos na nossa mesa aqui virtual. Cada um de vocês, você tira o microfone e fala para mim. I am thankful for. Vou montar aqui a frase para você, para não ficar difícil. E vou te dar um minutinho para pensar. I'm thankful for. E daí você completa, né? Você pode falar uma coisa pequena, ou aqui cabe uma palavra, né? Você poderia falar, I'm thankful for food. Se você quer ir light, vai light. Mas você pode completar uma frase inteira aqui, se você quiser. Eu vou te dar aí um minuto e pouquinho para pensar. E daí, a hora que você estiver pronto, só levanta a mãozinha. Coloca aqui, tem a mãozinha aqui embaixo. E eu chamo você tira o seu microfone do mudo e você fala para mim what you are thankful for. Em inglês, professor? Com certeza. Em inglês. Se você precisar de colocar aí no seu telefone rapidinho, se você não souber falar o que você está querendo falar, você pode fazer. Ok, Renata está pronta. Eu vou começar então, tá? Daí a Renata. Today I'm very thankful for Google Meet and the ability to be able to teach students all over the world. Okay? Go ahead, Renata, your turn. I'm thankful for my life. Very good. Tem que ser maior que isso. No, it's good. Mateus, go ahead. I'm thankful for we have teacher Daniel for teachers in Google Meet. Cool. Thank you. Júlio, go ahead. I'm thankful for my faith. Your faith, nice. Lembra que não é, tô falando aqui pro Mateus e pro Júlio, tá? Não é I thankful. Tenha certeza que você fala o am, né? Ou você fala o I am, que fica mais fácil, ou junta, né? I'm thankful. Fala de novo, Júlio. I am thankful. I'm thankful for my faith. Isso, Mateus, fala de novo. I'm thankful for. Beleza. O que mais? Familson, tá pronto? Bom te ver aqui. I'm thankful for my family, my children, my teacher there, and every. Como é que diz sobre vocês, né, em inglês? All of you. I love you, assim? Hã? Você pode falar assim, all of you, or each one of you. All of you. Isso. I'm thankful for God. Ixi, aí faltam as palavras agora. Tranquilo. Tá bom demais, já. Tá bom demais. Quem é o próximo? Falta Michelle, Ismael e a teacher Nanda. Se você não pode falar, só escreve. Teacher Dan, I don't understand the Então, a gente está falando coisas que nós estamos agradecidos por essas coisas, né? Então, aqui no caso, I'm thankful for, e daí você completa. Pode ser algo simples, pode ser uma frase mais complicada, se você quiser. Entendeu? Ismael, você entendeu? Ó, é que vocês não estão vendo que eu estou escrevendo. Estou escrevendo por nada aqui. Perdão. Gente, se vocês... Eu não estou vendo vocês aqui. Pode falar. Se vocês estão vendo que eu estou escrevendo e não está aparecendo nada, vocês não estão vendo nada, só fala, professor, não estamos vendo. Tá aqui, ó. I'm thankful for. E daí completa. Teacher, Fale. por que você repete o for? I'm thankful for.
I'm thankful for. I'm thankful Um é for. for e Ah, o outro ok. é for. Eu estava entendendo for duas Parece, vezes. I'm thankful for. Não, I'm thankful for. Vai lá, Michelle. What are you thankful for? I'm thankful for English class. Nice, very good. Thankful for. Tenta falar de novo aí, ó. Thankful for. Thank you. Nossa, é muito difícil. Thankful. Thankful for. Isso! Thankful for. Isso aí, thankful for. Ismael, what are you thankful for? Pra gente acabar a aula. I'm thankful for my health. Ok? Fala de novo e fala I'm thankful. I'm thankful for. Tá? Lembra do am. E outra coisa, se ficar difícil de falar o am, o que você faz? Você fala I am. Você não sabe, César. Fala I am. Tá bom? Ok. Então, beleza. Obrigado por compartilhar. What you guys are thankful for? Ok? Vamos lá. Cadê a selfie? Abre o sorriso. 2, 3 e... Aê! Alguma pergunta, pessoal? Quanto à aula de hoje, conversa, quanto à metodologia do curso? Tem alguma pergunta? Qual vai ser o dia do jantar? Da ano que turma vem. toda. Agora já é. Tem que programar. O pessoal tá espalhado, não tá? Ismael, onde é que você tá no Brasil? Estou próximo de Curitiba, estou no litoral. Litoral, tá? Fanilson, onde você tá? Familson. Eu tô no Ceará. Ceará, ok. Vai ficar um pouco difícil essa reunião. Matheus, onde você tá? Na Bahia. Nossa, aí, o Familson e o Matheus podem se reunir. Renata, São Paulo, né? Rio Grande do Sul. Eu sou paulista, mas moro aqui. Tá? Júlio, onde você tá? Estou em São Paulo mesmo, na região metropolitana. No ABC você falou, né? E aí, Michelle, onde você tá, Michelle? Você tá em São Paulo mesmo, né? Santos, São Paulo. Tá. Ah, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe Eu um dia já fui em Santos. a gente se reúne em São Paulo para comer um sushi. Bonita cidade. Professor, quando Nada você mal. vem, Ou andar quando de você canoa vem aqui em pra cá. Santos. Como é que é? Ou andar Quando de você canoa vem- havaiana aqui em Santos. Isso. Ah, tá. Quando você vem para Curitiba, você fica muito tempo ou vai logo? Chega e... Na verdade, eu Ganhar tô um indo mês. mais para São Paulo agora do que Ah, Curitiba, né? Porque a Camila mora em São Paulo. Ah, Então, legal. vou para São Paulo. Na verdade, não é São Paulo, né? Ela mora em Jaú. Eu vou para certo. Jaú para ficar com ela. Mas é isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Então, Então, beleza. Então, vamos fechar a aula. Obrigado de ter vindo. Semana que obrigada. vem vou fazer uma coisa diferente para vocês. Até mais. Aquele abraço para vocês. Até, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, mas tudo.